Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Bem-vindos a mais um Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações em Santa Catarina. O Sindasp, que está ao vivo aqui no Floripa em Foco, sempre às terças-feiras, entre 1h30 e 2 horas da tarde. E começamos o Floripa em Foco com as tradicionais informações do dia. A primeira é de que nesse 16 de dezembro, quinta-feira, a partir das 20 horas, vai ser exibido no Cineclube Pescadores de Cultura, que fica ali na Associação Cultural Baiacu de Alguém, em Santo Antônio de Lisboa, aqui em Floripa, vai ser exibido dia 16 às 20 horas o curta-metragem Cerveja Falada, com direção do Demétrio Panarotto, Luiz Henrique Cudo e do nosso amigo Guto Lima. Todos os três são nossos amigos, inclusive já estiveram aqui no Floripa em Foco falando do Cerveja Falada. Dia 16 às 20 horas, informações na página dos produtores, que é www.exatosegundo.com.br. O grupo musical Cravo da Terra realiza seu show comemorativo aos 10 anos de carreira, com a apresentação no dia 16 de dezembro, às 8 da noite, no Teatro da UFSC. Cravo da Terra, 10 anos, dia 16 de dezembro. Informações na página do Cravo, que é www.cravodaterra.com.br. E, para fechar, segue abertas as inscrições para a pós-graduação em Gestão de Comunicação Pública e Empresarial, com início previsto para fevereiro de 2011. As aulas acontecem na Universidade Federal de Santa Catarina. Informações na pós-graduação de comunicação da UFSC, www.poscom.com.br. Foram as informações na produção da Munique para iniciarmos mais este Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp. Com muito prazer hoje recebendo novamente a advogada do Sindasp, a doutora Caroline de Almeida. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, agradeço novamente o convite, tanto da TV Floripa como do Sindasp, para a gente utilizar esse espaço para informar os trabalhadores. E estamos à disposição, e sempre que tiver algum assunto polêmico, assunto que precisa de esclarecimentos, estaremos aqui. Já que o mundo jurídico é amplo também, né? Muito amplo. Tem muito para se saber. E os meninos do Sindasp estão onde? Lá em Campos Novos hoje, é? Sim, a reunião da coordenação estadual, ela iniciou na segunda-feira. Nossa. E está se estendendo, então, durante esta semana, para fazer um apanhado geral das campanhas salariais. O que deu certo esse ano, o que não deu certo, por que demorou um pouco a mais a questão do fechamento da convenção coletiva do sindicato com o SESCOM estadual e o da Grande Florianópolis, para a gente realmente avaliar, né, o que foi de positivo, o que foi de negativo. Isso, porque a gente veio acompanhando ao longo dos programas aqui do Sindasp, né? As primeiras convenções, acordos coletivos, foi com a EPAGRE e SIDASC, né? Não foi feito um acordão só com as públicas, foi feito pontualmente, primeiro com o SIDASC, EPAGRE, depois foi fechado com o SESCOM Grande Florianópolis, na última semana com o SESCOM Santa Catarina, e falta o quê? A Santur? Pois é, ainda falta a Conurb, né? Conurb? O que é isso? A Conurb é a companhia que, na verdade, faz uma atividade lá em Joinville, que é como se fosse fiscalização, exatamente, fiscalização de trânsito e etc. Então, é interessante assim que este ano foi um pouco atípico, né? Que nem eu tinha conversado na outra vez que vim. A convenção coletiva, ela teve um diferencial este ano, que foi a questão dos pisos estaduais. Então, isso, de alguma forma, influenciou na própria negociação. E a gente teria que ver, então, um novo método, conversar realmente e avaliar o que deu certo, o que não deu certo, para que a gente consiga avançar mais no ano que vem, que já está próximo. Então, a coordenação estadual está reunida lá em Campos Novos para discutir isto, a questão dos acordos coletivos também da EPAGRE, da SIDASC, da Santur, enfim, tudo da SEASA, enfim, alguns acordos coletivos que nós fechamos.
Doutora Caroline Schwartz de Almeida, advogada do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. Gravei o nome do Sindasp, Carolina. Olha só, doutora, que maravilha. E a gente está se propondo aqui hoje, então, a conversar um pouco sobre o que é contribuição sindical, contribuição assistencial e também o que é a mensalidade sindical. Porque o trabalhador que não sabe agora vai ficar sabendo, né? O sindicato é autônomo, é uma associação livre dos próprios trabalhadores em defesa de seus próprios direitos, né? Não tem dinheiro do Getúlio Vargas, não tem dinheiro do Lula, não tem dinheiro de governo nenhum. O próprio sindicato é que se mantém com a tal da contribuição sindical. E essa contribuição sindical, essas três que estão listadas, a contribuição sindical, a contribuição assistencial e a mensalidade sindical, elas são descontadas do trabalhador na data da convenção. Quando é que ocorre esse desconto mesmo, doutora? É interessante esse tema porque gera várias dúvidas, né? Então, a gente vem aqui para esclarecer um pouco mais o que seria essa diferenciação entre as contribuições. Obviamente que esse nosso bate-papo informal ele vai abrir um leque assim, para outros questionamentos, e é isso realmente que a assessoria jurídica do Sindasp quer a partir dessas participações no programa. Que isso seja apenas uma semente para que a gente discuta, olha, está certo, o que a gente pode fazer para melhorar e etc. A questão da contribuição sindical é uma contribuição compulsória, ou seja, os trabalhadores eles são obrigados a pagar se eles fazem parte da categoria profissional. Sindicalizado ou não? Sindicalizado ou não, né? No mês de março, eles vão observar no contra-cheque deles que compulsoriamente, ou seja, eles não têm o livre-arbítrio de dizer se querem ou se não querem, vão ser descontados, e este valor, que é o valor de um dia de trabalho, ele vai ser repassado para o sindicato no mês de abril. Desconta em março e repassa no mês de abril, exatamente. Então, isso é uma... Desculpa, Carolina, doutora, e o que é descontado em março? É a contribuição sindical? Sindical. Referente a um dia em março. Exatamente, de trabalho. Um dia de trabalho. Ah, legal. Isso. E em abril é repassado, distribuído as suas... E essa contribuição assistencial e a mensalidade sindical também é descontada em março? Não, na verdade, sim. A contribuição sindical ela é descontada em março. Sim. A contribuição assistencial, que pode ser criada pela categoria, digamos, a categoria se reúne numa assembleia e eles vão discutir se querem criar outras contribuições ou não. Para ajudar o sindicato. Para custear as atividades do sindicato. Por quê? É interessante que todos nós, que a gente observe o que está na própria legislação, né? Então, eu até convido todos os telespectadores a lerem o que está escrito na CLT, a se aprofundarem um pouco mais sobre os seus direitos. E o interessante é que na CLT diz o seguinte, que o sindicato apenas pode custear o custeio da administração dele com 20% da contribuição sindical. Então, ele não pode tirar deste bolo, então, que é a contribuição sindical, mais do que 20% para se manter. A não ser que o próprio Ministério do Trabalho autorize isso. Mais do que 20%. Exatamente. Isso aí é a letra fria da lei. Letra fria? Quer dizer o seguinte, que era para ser assim. Acontece que a necessidade do sindicato é muito maior do que esses isso. 20%. Por exemplo, o Sindasp é um sindicato estadual. Então, nós temos 6 sedes, né? 6 sedes. Isso. Temos 10 funcionários. Distribuídos nessas sedes. Mais departamento jurídico. 2 assessores jurídicos, e são 10 funcionários hoje, 2 que estão afastados em auxílio-doença, um pela questão de licença-maternidade, essas coisas assim. Então, são 7 que estão ativos, mas são 10 que fazem parte do corpo funcional do Sindasp. E 6 sedes físicas, porque, na verdade, o sindicato que se propõe a ser estadual, ele tem que ser realmente representativo, efetivo. Não é simplesmente ter um sindicato ou criar, os trabalhadores criarem um sindicato para representarem o coletivo, sem eles serem efetivos nessa representação. Tem contato com sua base. Exatamente. Né? A coordenação estadual do Sindasp é composta por 7 coordenadores, entre eles 4 liberados, né?
E isto repercute de sobremaneira assim, nessa questão dos custos, mas não que, e é interessante que a gente ressalte isso até para a base do Sindasp, que os coordenadores estaduais, os liberados, eles não são pagos pelo sindicato. Digamos, não são os trabalhadores que pagam eles. Já é a própria empresa que os liberou para atuar. Exatamente. Mas a partir de um acordo coletivo. Quer dizer, nada é de graça, né? Não cai do céu, tem que ser negociado. Nada. Exatamente. Então, assim, o sindicato hoje não é uma fonte de recursos para alguém ou para um grupo. Ele é uma fonte de luta, ou pelo menos deveria ser. Então, 20% do que é recolhido em março, né, desse um dia de trabalho de cada trabalhador, sindicalizado ou não, um dia de trabalho é descontado em março e é pago em abril, repassado no mês de abril, no mês seguinte, aos sindicatos, num montante máximo de 20% desse valor. A pergunta para o próximo bloco, doutora Caroline: para onde vão esses 80% restantes? Daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, quando já voltaremos aqui ao vivo no Floripa em Foco com o Sindasp, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338, Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Este é o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina. O Sindasp, que está ao vivo aqui no Floripa em Foco, às terças-feiras, entre 1h30 e 2 horas da tarde. Não perca a reapresentação do Floripa em Foco todos os dias a partir das 21 horas. Acaba rodando na madrugada e também na manhã do dia seguinte, e tudo isso pode ser acompanhado em tempo real em www.tvfloripa.org.br. No Floripa em Foco do Sindasp desta semana, a advogada do sindicato, a doutora Caroline de Almeida, que está nos explicando um pouco aí como é que funciona a contribuição sindical, que é essa contribuição compulsória, né, que todos nós trabalhadores temos descontado do nosso pagamento no mês de março, equivalente a um dia de trabalho. Esse dinheiro, no mês seguinte, em abril, é repassado, esclarecendo já agora, né, a pequena misturança que eu fiz no primeiro bloco, que a doutora falou que 60% vem para o sindicato. Desses 100% que é recolhido do trabalhador, 60% vai para o sindicato. E desses 60% que o sindicato tem direito, 20% está na lei, pode ser gasto com operações administrativas. Exatamente. O restante dos 80%, sobre esses 60% que o sindicato tem direito, esses 80% vai ser gasto com creche, com agitação e propaganda, fazer assembleias, custear viagens e outras coisas. E 20% para a parte administrativa. É isso, né, doutora? Exatamente. Na verdade, esse custeio de 20% seria o mínimo, né? Quer dizer, desculpe, seria o máximo para custear essas questões administrativas, até para que não se, digamos, infle a máquina, exatamente, enche a máquina administrativa do sindicato sem que ele consiga fazer mobilização, manifestação ou qualquer outro tipo de atividade sindical. Isso. Propriamente dita. E aí, então, desse um dia de trabalho que é descontado de cada trabalhador no mês de março, esse 100% desse valor é distribuído, então, 60% para o sindicato da categoria, né? 5% desse valor recolhido dos trabalhadores vai para a confederação da categoria, 10% desse valor vai para as centrais sindicais, 15% para a federação desses trabalhadores, 10% para uma conta especial do Fundo de Amparo ao Trabalhador, imagina? Conta especial de emprego
de emprego e salário. Isso tudo fecha 40%, mais os 60% que vai para o sindicato. Mas, doutora, por que 5% para a confederação e 10% para a federação? Qual a diferença entre a confederação e a federação? Na verdade, 5% vai para a confederação e 15% vai para a federação. A confederação, digamos... Está acima da federação? Está acima da federação. Inclusive, a nossa confederação está sediada lá em Brasília, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. E, então, pelo sistema que existe hoje confederativo, foi estipulado esses valores, até para que se consiga, então, se restabelecer ou se sedimentar essa questão da atividade sindical hoje no Brasil. Lembrando que, além dessa contribuição sindical, o sindicato teria a possibilidade de criar uma outra contribuição. O sindicato, entenda-se, os trabalhadores, em assembleia, etc. Os trabalhadores eles poderiam criar, se quisessem, através de uma assembleia, criar a contribuição confederativa, que é, inclusive, da mesma forma que o sindicato hoje tem uma realidade de despesas, inclusive a contribuição assistencial, se der para a gente conversar ainda hoje, vai ser também para subsidiar até a questão administrativa, porque se 20% apenas a gente consegue destinar a isso, e eu já falei no primeiro bloco que a realidade do Sindasp hoje são 6 delegacias, funcionários, assessorias, tem assessoria de imprensa, tem uma série de outras coisas, inclusive para atender todos os trabalhadores do estado de Santa Catarina. Então, o sistema confederativo também precisaria, de repente, de um novo aporte financeiro, vindo dos trabalhadores, como tu bem disse no início, que o sindicato ele é mantido exclusivamente pelos trabalhadores. Não tem nenhum tipo de benefício, subsídio, qualquer tipo de projeto, alguma outra coisa que sustente o sindicato hoje. Toda a renda do sindicato ela é advinda dos trabalhadores através dessas contribuições. E a contribuição confederativa que o Sindasp não tem, ou seja, os trabalhadores da base do Sindasp não quiseram criar, seria para dar um apoio ao sistema confederativo. Não existe isso. Então, o Sindasp hoje conta com a contribuição sindical, que é compulsória, né? E a partir da criação do Sindasp, há 22 anos atrás, então se sedimentou essa questão da contribuição sindical pela própria representação concedida pelo Ministério do Trabalho. Que já prevê isso em lei. Exatamente. E essa contribuição confederativa tem um percentual estabelecido ou os trabalhadores definem que percentual querem pagar para a confederação? Sim, é um percentual que os trabalhadores definiriam em assembleia. Não tem teto nem mínimo? Não. Da mesma forma que claro, dentro de uma racionalidade, proporcionalidade, razoabilidade. O teto é a racionalidade. Isso, dentro de uma coisa razoável, obviamente. Sim. A questão da contribuição assistencial, né, que alguns sindicatos possuem, onde, da mesma forma que a contribuição confederativa, os trabalhadores, então, em assembleia, discutem a possibilidade de criar essa nova contribuição. Assistencial. Sim. Certo? Por quê? Porque é uma prerrogativa do sindicato criar contribuições para inclusive, se manter a atividade sindical. Né? A CLT prevê isso, então é uma possibilidade, é uma prerrogativa, e o Sindasp, anualmente, coloca isso em discussão nas assembleias. E os trabalhadores nunca querem? Os trabalhadores, eles aceitam a contribuição assistencial. Né? Por quê? Porque eles estão entendendo a importância e a necessidade, não só de se estabelecer a contribuição sindical, mas também assistencial diante do volume de demanda, da dificuldade que é a luta diária, né? A questão, porque os empregadores, eles têm, obviamente, o capital social, inclusive a contribuição deles é diferenciada. E tem todo o capital à disposição. Todo o capital, exatamente. E nós, enquanto trabalhadores, precisamos juntar um grãozinho de cada um para que a gente consiga, então, ter um benefício coletivo maior. Porque, obviamente, que nós, enquanto indivíduos, temos uma força, mas, enquanto coletivos, nós temos uma força muito maior. Sim. Inclusive, essa é a justificativa da criação de um sindicato. Muito bem. Então, a gente já falou aqui da contribuição sindical, que é esse um mês de trabalho descontado de todos nós no mês de março.
e que no mês de abril é repassado 15% para a Confederação, 10% para as centrais, 15% federação, 10% para a conta especial dos trabalhadores e os 60% do sindicato, desse um dia de trabalho. O sindicato tem a prerrogativa de criar também a sua contribuição assistencial, além da contribuição confederativa, né? A confederativa nem existe aqui, não foi criada pelo Sindasp, e essa assistencial depende também de passar numa Assembleia Geral dos Trabalhadores. Exatamente. E tem algum percentual de teto ou mínimo para essa contribuição assistencial? Também não existiria. Também o trabalhador seguiria, é que define. Seguiria dentro desse limite da razoabilidade. Obviamente que não teria que ser uma onerosidade muito maior. Grande, né? No caso da contribuição assistencial deste ano, tanto da Convenção da Grande Florianópolis como do Estado de Santa Catarina, seria um dia de trabalho também. Descontado em um mês a ser definido? Não, descontado a partir da celebração da convenção coletiva, no mês seguinte, e aí seria descontado esse valor dos trabalhadores. Então, nesse mês que acabaram de fechar os acordos com o SESCOM Grande Florianópolis, SESCOM Santa Catarina, as públicas, seria no mês seguinte, no mês de dezembro, janeiro, o desconto, se houvessem essas contribuições. Isso, exatamente. Legal. Mas lembrando que é muito importante o direito a ser preservado da livre sindicalização, da livre associação. Então, essa questão das contribuições assistenciais, por mais que alguns trabalhadores sejam sensíveis à demanda que existe no sindicato, a questão de representar todos e não apenas alguns, né, que foi necessário criar, então, essa contribuição assistencial, os trabalhadores que quiserem se opor a isto também têm condições de se opor. Não precisa contribuir se não quer mesmo. Exatamente. Mesmo tendo sido aprovado em assembleia, eu posso dizer, não quero. Exatamente, não quero. A pessoa precisaria ir até o sindicato e dizer, olha, não quero, a pessoa pessoalmente. Por quê? O que acontece? Às vezes, as empresas, e obviamente é uma coisa proposital, as empresas estimulam a pessoa a se distanciar do sindicato. Claro. E o sindicato não vai obrigar ninguém a contribuir por uma coisa que não quer, a não ser a contribuição sindical, que é uma contribuição compulsória. Compulsória no mês de março. Então, o sindicato sensível a isso, né? Inclusive, através do memorando do Ministério do Trabalho, tudo, a gente está seguindo uma ordem que já vem até do próprio Ministério do Trabalho, e estamos dando direito, e sempre demos nos últimos anos, a questão da oposição a essa contribuição. Quem quiser se opor, que se oponha. Quem quiser se opor, se oponha. Doutora Caroline Schwarz de Almeida, advogada do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina, que aqui falou conosco explicou um pouco, né, sobre a contribuição sindical, a contribuição federativa e a contribuição assistencial. Ficamos devendo ainda, doutora, por falta de tempo, explicar o que é a mensalidade sindical, mas vamos ter outras oportunidades aqui, né, Temos tempo ainda para suas considerações finais, mandar um alô para alguma das delegacias do Sindasp, referendar alguma informação. Será que os meninos em Campos Novos estão acompanhando pela internet? Olha, acho que não, o seu Arnoldo Cândido disse que iria me assistir, então... Arnoldo! Que estaria nos assistindo. As minhas considerações finais seriam o seguinte: o ideal seria que a gente não tivesse nenhuma contribuição compulsória, que os trabalhadores, eles de livre e espontânea vontade, realmente contribuíssem, porque essa entidade que foi criada, os sindicatos, são justamente para representar a maioria, o coletivo. E que não deveria ser nada, mesmo a própria contribuição sindical, acredito eu, compulsória. Mas, dentro de um amadurecimento que os trabalhadores precisam ter da importância do sindicato, são necessárias criar essas ferramentas para a própria manutenção da atividade sindical. Então, aqui fica o meu alerta sobre isso e convidar todos os trabalhadores a conhecer mais o sindicato, a conhecer mais os seus direitos e que se sindicalizem, né? E aí paguem. Venham para essa luta. Exatamente, não apenas paguem, mas lutem. Isso, isso que é o mais interessante. Se envolva. Exato. E mandar, então, o meu abraço final a todos os funcionários do sindicato que estão me assistindo, e aí eu fiquei com compromisso de mandar no ar aqui o meu abraço a todos. A Josefina, quem tem mais o menino da contabilidade lá? O Kleber, a Kátia. Todo mundo. Considerem-se todos abraçados e beijados. Sim. Doutora, obrigado pela presença, é sempre um prazer e um grande aprendizado, né?
para todos nós. Até a próxima semana, então. E aqui vamos a um breve intervalo. Mas logo voltamos com mais na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco, 817, Centro, Florianópolis. E Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio, 141.